que... Ixi, só um minutinho. Não, só avisando que eu vou gravar. Ok. Comecei agora. Tá bom. Ótimo. A gente vai gravar justamente para que a gente não se perca depois, tá? E possa retomar algumas questões que vocês, principalmente, falarem e que, às vezes, a gente perde um pouco na escrita, tá bom? Tá bom. Só para a gente desenvolver um projeto mais personalizado, assim. Então, assim, a gente pensou nesse sentido, a gente vai provocar vocês um pouquinho para vocês falarem e eu e as minhas colegas, a gente vai meio que articular aí o que a gente pode fazer de uma maneira mais personalizada, né? Então, assim, só para a gente se conhecer melhor de uma forma mais rápida, que a gente conversou lá no encontro, mas eu acabei não falando para vocês assim, mais aprofundadamente, o que eu faço, né? Na Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu sou professora da FAGEM, assim como as minhas colegas. O que é a FAGEM? A FAGEM é uma unidade, ó, dentro da universidade. Deixa ele... Esse é o Ricardo, não é? Ricardo, é. Ah, então deixa ele acabar de entrar aí. Vamos ver se ele conecta aí, que aí a gente já fala de uma vez só. É só o Ricardo, Tânia, ou tem mais alguém? E o Dênio, tem o Dênio. Tá. Mas então, ele deve estar chegando, aí ele depois acompanha, não tem problema. Acompanha. Então tá ótimo. Ó, Oi, acho que conectou. Boa noite, Ricardo. Será? Eu acabei de mandar o link para o Ricardo. Ricardo? Acho que ainda não, né? Andréia, Pois não. manda o Mauro aí, o seu secretário particular aí, manda seu e-mail aqui no WhatsApp, por favor. Deixa eu te encaminhar o e-mail que eu encaminhei para a hoje. Ah, tá. Manda o meu Tem e-mail. alguns tópicos lá que talvez pode depois Tá. ajudar na conversa. A gente tem um chat aqui também, eu vou abrir e aí eu vou colocar aqui também, tá? O chat, Flor, ele é um pouco mais complicado para quem está acessando pelo celular. Entendeu? É verdade. Não, então manda também, de qualquer forma, tá no chat. Olá, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Talvez sem fone a pessoa às vezes não escuta. A Ana Clara também acabou de entrar. Não está escutando? Ricardo? Opa, estão me ouvindo agora? Ah, Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Maurinho. E a todos aí. Boa noite. Boa noite. Tive uns probleminhas aqui para me conectar, mas agora está tudo certo. Agora está tudo certo. Tá ótimo. Que coisa boa. Então, Ricardo, estamos eu, a Mitier e a professora Michele, nós três, eu estava falando agora, logo que você entrou. Nós três somos professoras da UFO, da FAGEM, que é a Faculdade de Gestão e Negócios, que é uma unidade dentro da Universidade Federal de Uberlândia. E nós três participamos de uma grande área da gestão, que é a área de gestão de pessoas e empreendedorismo. E nós estamos aqui por uma conversa que iniciou lá no encontro de 30 anos de vocês, né? Entre eu, a Tânia, aí o Celton participou, o Mauro participou, outras pessoas estavam participando, e a gente estava relatando, assim, em relação ao contexto atual, né, a própria faixa etária, que eu me incluo na faixa etária de vocês, né, as questões que vêm acometendo, não só a área de odontologia, mas diversas áreas, e diversos profissionais que
tem a nossa faixa etária, e aí a gente chega num ponto, e aí? Né? Para onde vamos? Nós vamos reinvestir na nossa carreira? Então, era mais ou menos isso que a gente estava conversando no encontro, e aí surgiu isso aqui, porque eu falei que lá na universidade, eu e as minhas colegas, mais outros colegas, nós fazemos parte de um grupo de estudo, e não só estudo, mas estudo e prática sobre empreendedorismo, que se chama NEEP, que é o Núcleo de Estudos de Empreendedorismo e Pequenas Empresas. E que aí a gente desenvolve, não só, então, como eu falei, estudos, mas principalmente práticas extensionistas. E dentro dessas práticas extensionistas, uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção é justamente isso. O que fazer para atrair um público que seja um público que é da sociedade, obviamente, mas um público que não tem esse... eu não sei nem se eu posso dizer interesse, mas assim, é uma coisa que não seja uma receita de bolo. Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, uma pós-graduação. Uma pós-graduação, você tem lá uma grade curricular, você tem a ementa, você vai oferecer aquele determinado curso para aquela gama de pessoas que estão interessadas num curso de pós-graduação, na área que seja, né? Mas, no nosso caso, a gente tem como fazer coisas mais, vamos dizer, personalizadas, apesar de que a gente não tem como fechar um grupo personalizado. Mas quando essas demandas, elas são de maneira, vou dizer assim, de maneira geral, personalizadas, por exemplo, para o segmento da odontologia, a gente poderia fazer para vocês pensando num público maior, por exemplo, na nossa faixa etária, né? Então, nesse sentido, e aí casou muito bem a questão que o Celton colocou para a Tânia, conversando com o Dênio, acho que foi até no dia seguinte do nosso encontro lá em Uberaba, que poderiam ser rodas dialógicas, que poderia ser alguma coisa assim, personalizada, mas não que nós trouxéssemos essa receita de bolo, mas sim nós intermediássemos essas questões para que todos aprendêssemos, né? Então, é nessa questão. E aí, por isso que eu sugeri que a gente se apresentasse rapidinho e que a gente abrisse de acordo com as grandes áreas da gestão, quais são as angústias de vocês, ou, traduzindo, as demandas de vocês, para que a gente possa poder, né, que a gente possa estudar de alguma forma e fazer essa questão um pouco mais personalizada, tá? Então, eu sou a professora Andréia, participo dessa área, dou aula de uma disciplina que se chama Plano de Negócios, mas atualmente, exatamente agora, eu estou licenciada para concluir o meu doutorado. Mas quando a gente voltar, provavelmente vou assumir disciplinas da área de empreendedorismo novamente. E aí eu gostaria de abrir para que as minhas outras duas colegas falassem um pouquinho a respeito. E depois a gente passa para vocês, tá bom? Vai lá, Michele ou Mitier. Mi, você quer primeiro ou vou eu? Pode ir, Mitier. Pode começar. Bom, Celton, Ricardo, Dênio, Tânia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Como a professora Andréia bem colocou, aliás, e também, agora temos também mais um espectador, a professora Andréia comentou, em linhas gerais, o que o nosso núcleo faz, tá? Mas, assim, em termos práticos, o grande objetivo nosso é pensar, na verdade, na carreira de vocês, não só pensando, na verdade, no negócio de uma forma assim, nossa, preciso me reinventar. Porque, assim, vocês estão formados já há 20 ou 30 anos, fazem a mesma coisa há 20 ou 30 anos, e ninguém aqui vai aposentar daqui a 5 anos. Todos nós vamos trabalhar durante muito mais tempo. Então, em alguma medida, o que nós gostaríamos de ajudá-los a fazer é que, primeiro, conseguir entender o que está acontecendo
nesse cenário, não só da profissão de vocês, mas algumas tendências de mercado, tá? Por exemplo, na área de vocês, se tem falado muito, por exemplo, sobre toda a parte estética, que são coisas que, por exemplo, as universidades simplesmente não falavam a respeito há 5 anos atrás. Agora já está sendo tudo reformado, né? E a tendência é isso ampliar ainda mais. Então, não só acompanhar essa tendência, mas também ajudá-los, né, a se colocar de forma assim mais pragmática quando as novas tendências forem surgindo. Porque assim, agora o pessoal está fazendo harmonização e colocando lente de contato. E o que vai acontecer depois? Né? Então, antes disso tudo era a tal da bichotomia. E são coisas que, sinceramente, não são originalmente a formação de vocês, mas tudo isso vem de um lugar um pouco mais profundo, que é pessoas querem ficar gatas, ponto. E essa situação chegou à profissão de vocês e continuará chegando, tá? Então, eu fico pensando nesse sentido, que posto que vocês ainda vão ter muitos anos pela frente, vocês gostam, vocês têm competência, vocês estão muito bem profissionalmente, não tem por que não melhorar, tá? Toda e qualquer profissão vai precisar ser revista de tempos em tempos. E, aparentemente, chegou o momento de vocês reverificarem, analisarem, verem novas tendências e verem o que é que vocês podem fazer, tanto para acompanhar melhor essa dinâmica, quanto também para prever um pouco, de uma forma um pouco mais antecipada, aquilo que pode acontecer, tá? Então, disciplinas como gestão de pessoas podem ajudar, comportamento do consumidor, né, que é a parte do marketing, pode ajudar. Óbvio, ligar isso com a parte financeira, que, né, estamos aqui para isso também, não adianta ficar inventando muita moda que, em termos práticos, não traz retorno. Então, eu acho que a nossa contribuição vai ser essa, ajudá-los a entender melhor o mercado, se posicionar melhor, mas também ajudá-los a pegarem as novas tendências mais no começo, tá? Então, é isso, pessoal. Ok. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Michele, assim como a Andréia falou, né? Sou colega dela na FAGEM, que é a Faculdade de Gestão e Negócio. E nós estamos aqui para ouvi-los e entender melhor quais são as demandas e as necessidades que vocês estão, né, vivenciando nesse momento. Como professora da área de empreendedorismo, né, eu trabalho também com a disciplina de plano de negócios, que é um planejamento que nós fazemos para entender o mercado e a empresa em si. Sou consultora do CIAEM, que é uma incubadora de negócios de base tecnológica da universidade, e tenho minha formação na economia, meu mestrado, doutorado, e estamos aqui para ajudá-los, né? Tentar compreendê-los para poder trazer para vocês vamos dizer assim, uma ideia, né? Como a Mitiê estava falando aí, trazer uma ideia melhor do mercado, uma compreensão, uma visão antecipada, né? Com essa compreensão do consumidor, né? Desse novo consumidor que está aí no mercado, né? Então, com um acesso muito grande à informação, né? Os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, então eles sabem, né, de muita coisa e eles estão à frente, às vezes, da empresa. Então, a gente precisa compreendê-los bem para, ao contrário, né, nós podermos trazer para eles as novidades e trazê-los para dentro da empresa. Então, compreender as tendências, como a Mitiê falou agora há pouco, né, isso é muito importante. Então, no empreendedorismo, a gente trabalha muito com essa questão do planejamento, né, da compreensão do mercado, né, para tentar antecipar algumas coisas, para preparar as empresas para aproveitar as oportunidades que estão por vir. Então, essa reunião de hoje é uma reunião inicial, como nós já havíamos conversado, a Andréia, eu, a Mitiê e os outros professores do nosso grupo, né? Então, é uma reunião inicial para tentar ouvi-los e tentar traçar, né, um curso, uma forma que seja para atendê-los da melhor maneira possível aí na profissão de vocês. Já fui professora lá no curso de odonto por 2 anos, né?
e sei como os alunos saem de lá desesperados com essa história, né, da gestão da clínica, né? Então, professora do céu, nunca tinha visto isso. Como que faz isso, né? Em um semestre, os coitados têm que ver uma série de coisas de gestão, né? Porque e é no último período, eles super preocupados com formatura, com sair, né, para o mercado, e vendo pela primeira vez uma disciplina de gestão que é básica, né? Só os princípios. Em 6 meses a gente não consegue ver tudo que é preciso. Mas então eu compreendo bem aí a angústia de vocês, né, nesse momento, e estamos aqui à disposição para ouvi-los e compreender a demanda de vocês, tá bom? Coloco-me à disposição e abro aí para vocês. Então, eu queria, assim, antes da gente falar especificamente das questões mais práticas, eu queria, né, assim, conhecer um pouco mais, assim, que eu acredito que a área da odonto seja bastante, nesse sentido, parecida com a área de administração, né, que cada um de vocês tem uma especialidade, né, que cada um de vocês trabalha mais propriamente vinculado a algum tipo de atuação dentro da área da odonto, pelo menos para a gente conhecer mais sobre a atuação de vocês. Se vocês, por exemplo, têm a clínica, se vocês têm um consultório, se vocês, enfim, um pouco mais desse perfil, né, de vocês. E aí depois eu quero falar um pouquinho desse arquivo que o Celton me mandou, que está aqui aberto no meu telefone, no meu celular. Mas antes eu queria escutar um pouquinho de vocês. E eu acho que as minhas colegas também. Perfeito. Tá bom, vou começar então. Bom, minha formação é basicamente odontologia, eu fiz 2 pós-graduações ao longo desses 30 anos. O que eu mais atuo é na área de endodontia, né, que é canal, né, para vocês, não sei se vocês sabem. É uma área bastante desgastante, né, muito cansativa, e com 30 anos de cadeira começa a pesar, né? Então, assim, eu tenho tido uma cobrança também dos pacientes em relação a essa parte de harmonização. Então, realmente, a gente vê que essa questão já se tornou uma necessidade, né? De você buscar essa parte, mesmo que não seja a sua área. Então, essa cobrança, meio que você se sente desatualizado quando você fala que não faz, né? Mesmo não sendo tão diretamente ligado à sua área. E eu atualmente faço isso, basicamente clínica geral e endodontia, mas eu tenho essa necessidade de ampliar, né, meus horizontes devido à busca dos pacientes em relação a isso. Muito bom. E quem mais? Fala você. Celtão. Manda aí, Celtão. Sou formado em odontologia. Eu tenho a minha história aqui é a seguinte: eu acho que o mais importante é colocar que tem um negócio, e aí eu e o Délio dividimos esse mesmo nível de sucesso, porque a gente vem conseguindo manter uma sociedade na clínica e um casamento em casa, entendeu? O que não é nada fácil, entendeu? Mas estamos conseguindo, pelo menos está em pé. E esse é um detalhe, esse é um problema, eu acho, porque agora a gente entra não, a gente está numa fase olhando para 20 anos, 25 anos, eu brinco que eu olho para pelo menos mais, entendeu? Ter saúde, né? Aqui a gente tem uma clínica que é maior do que porque nós temos uma estrutura que caberia muito mais atendimento. Temos alguns parceiros de 15 anos, parceiros que começou agora o ano passado, tá? Na área de endodontia tem um parceiro,
Na área de ortodontia temos 2, né? A minha área especificamente é cirurgia, implante e prótese. Eu trabalho na parte de pediatria, tenho uma formação em termos de especialização em gestão de negócio, com foco em marketing e vendas, que eu fiz em 2003, e a partir disso tive uma história muito interessante como não só na área de odontologia. E tive a oportunidade de dar aula também durante 6 anos na gestão. Dei aula durante 10 anos no estudo da parte técnica de anatomia e escultura, quanto na parte de gestão também, mais para o público de prótese e laboratório. E tive uma experiência boa e ruim, com todos os seus pontos positivos e negativos do empreendedorismo, que vocês conhecem muito melhor do que a gente, que foi uma sociedade de 18 anos, com mais 7 colegas dentistas, no qual nós montamos uma empresa em Orlândia para não ficar refém dos planos de saúde. Eu falo que foi sucesso, porque a gente conseguiu, durante todo esse tempo, não ficar refém dos planos, e quando resolvemos dissolver a empresa, né, parar de empresa, também cada um tocou sua vida, está tranquilo, sem depender. Agora, fechar a empresa foi muito mais difícil que abrir, e isso demorou uns 3 anos e acabou. A experiência de odontologia, basicamente, é essa aí. Ok, muito bom. E Ricardo, Dênio, Mauro, boa noite, Dênio. Fala um pouquinho de vocês. Podemos começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou em patrocínio, né? A gente atua, eu e a Carlinha, como o Celto fala, a gente trabalha junto, aqui eu e a Carlinha, no consultório, só no consultório, não tem outra fonte de renda a não ser o consultório. E eu sou clínico geral por opção e atuação mesmo. A gente trabalha numa cidade pequena, não é muito grande aqui, e eu penso assim, se eu ficar entrando nisso de ficar trabalhando e transferindo o paciente para outro colega, eu vou ficar triando o caso. A gente não tem um volume muito grande aqui de serviço para ficar essa... Então, eu sou muito egoísta nesse ponto, sabe? Que cai aqui no consultório, eu tento resolver tudo mesmo. E eu atuo na área de endodontia, periodontia, prótese, implante. A única coisa que eu não faço é ortodontia e harmonização facial. A gente não tenho nenhum curso de especialização, não sou especialista em nada, tenho curso de atualização em algumas áreas, mas não sou especialista, sou clínico geral. E isso me traz, numa cidade pequena, isso me traz alguns benefícios, sabe? A questão da fidelização do paciente que se sente confortável em me procurar, saber que todo e qualquer problema que ele tiver vai ser resolvido aqui no consultório. Então, na hora que você fala assim, você precisa de fazer esse serviço, mas você vai... com quem que eu vou fazer? Não, você faz aqui no consultório. A pessoa se sente aliviada, sabe? A gente percebe isso. Não, que maravilha, eu vou fazer aqui. E com isso você vai sempre fidelizando. Eu acho que é isso. Acho que a Mitier que falou, eu acredito também que a gente não vai aposentar, uma ilusão para que a gente vai parar, na hora que morrer, para. Né? E a gente vai ter que trabalhar com isso, enquanto puder. E a questão de a gente tem que tentar, eu penso assim, é fidelizar. Quanto mais clientes fidelizados comigo, melhor.
né? Agora, a preocupação a gente tem que atualizar, tem que estar atualizado. E eu entendo a Tânia falando assim, acho que até gera uma agonia na gente esse negócio de você ter a pressão da mídia, que você tem que estar com um grupo com página de internet, de Instagram, sabe? Eu não entro nisso, não conheço, é um universo que eu não conheço. Eu me formei em odontologia, eu aprendi a trabalhar e só. O que a gente faz é trabalhar e só. Então, a experiência da gente é isso, é trabalhar. E vão levando, né? Acredito que a gente tem uma profissão muito boa, sabe? Eu acho que acredito ainda tem uma profissão muito boa. Tem muita gente chegando, muita gente, mas acho que o mercado vai selecionando. Isso aí não é preocupação. E esse modismo passa, né? O modismo passa. Eu acho que um canal, né Maurinho? Você aliviar a dor de um paciente com uma dor de canal, né, Taninha? Tem coisa melhor, tem coisa mais gratificante que isso, não. Então, assim, uma cirurgia bem feita, cada procedimento que você faz, a gente tem que ter essa visão de olhar o serviço que a gente faz e gostar daquilo que fez, o resultado daquilo. Você tem que ter, não se sentir obrigado a mostrar para todo mundo, mas se for preciso mostrar para alguém, então mostrar com orgulho. Falar, não, eu faço isso aqui. Conta com um colega, fala, não, eu faço isso aqui, ó. Né? E eu tenho orgulho disso. Eu sou clínico geral, mas eu pego e falo, eu faço isso aqui, ó, eu faço desse jeito. Né? E muitas vezes a gente tem que estar sempre procurando fazer o melhor que a gente possa, o melhor que a gente pode dar conta de fazer e dedicar mesmo, né? É só isso. Ótimo, ótimo. Eu acho que eu vou te deixar para o final. Deixa o Ricardo falar um pouquinho. Ela vai me analisar no final. Eu estou analisando aqui, Dênio. Deixa o Ricardo falar, depois você fala. Santo de casa, né, Maurinho? Bom, eu atuei durante 25 anos no serviço público, né, e metade do meu tempo foi no consultório particular. E no meu consultório particular eu sempre terceirizei, digamos assim, a gestão, porque lá eu tinha que também fazer muita coisa de gestão, conforme a carreira foi prolongando, né? Foi chegando nesse tempo. E há 2 anos e pouquinho eu consegui a minha aposentadoria pelo serviço público e agora eu estou só no consultório, né? Tem até um projeto aí, uma proposta, na verdade, para eu retornar para o serviço público. Existe um programa para a gente fazer isso, né? Na área de gestão, que é aproveitamento de experiência, né? De profissionais experientes que já foram para a reserva. No meu caso, é na Polícia Militar, né? Na gestão saúde pública militar, né? Então, a gente tem essa possibilidade de retornar, mas o consultório eu nunca deixei, né? Eu sempre atuei no consultório, na área de cirurgia, implantodontia, basicamente, e no consultório eu tinha que, quase que obrigatoriamente, terceirizar para as minhas sócias, né? E uma delas é a minha esposa, né? Então, aí a confiança, né? A gente sabe como é que é o Dênio aí, e o Celton e as dificuldades, né? Também, da gente ser sócio da esposa, né? Mas sem problema nenhum, sempre deu muito certo, né? Até hoje tem dado e com certeza vai continuar dando. E a minha experiência é essa, né? Aqui em Brasília é uma capital, assim, as especialidades que eu não atuo, a gente encaminha, mas no consultório a gente consegue absorver quase todas, né? Com exceção à endodontia. E aí, até a harmonização, a minha sócia tem feito algumas coisas também, né? Então, é uma coisa que eu me abstive, né, de ir atrás, porque a minha sócia lá já também está fazendo alguma coisa, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu estou enfrentando novamente aí a questão de ter só o consultório, né? Porque eu estava numa condição um pouco cômoda, né, de atuar meio período, né, só no consultório
e realmente a parte de gestão eu participava, assim, realmente só opinando, né, e não atuando diretamente, né? Mas agora sim eu tenho que, né, arregaçar a manga e participar também. Eu acho que uma das ansiedades que a gente tem é em relação são as tecnologias, né, na odontologia, as novas tecnologias. Então, essas novas especialidades estão incluídas nela, né? Então, a gente comentou, alguns colegas comentaram aqui em relação a scanner intraoral, né, para a gente poder escanear dentes e tal, e é um investimento alto, né? Então, é aquilo assim, vale a pena a gente fazer isso? Na endodontia, a gente tem lá os microscópios, né, e outros meios, né, outros equipamentos para a gente investir. E, infelizmente, aqui no nosso país, né, a gente não tem subsídio para isso e chega aqui realmente muito caro, né? Você pega, por exemplo, um aparelho de ultrassom cirúrgico, você não vai comprar nada menos do que R$ 45.000, um scanner em torno de R$ 130.000, um equipamento completo de digitalização vai ali para os seus R$ 360.000, R$ 400.000. Então, quando você tem uma estrutura maior, né, uma clínica maior, né, eu acho que, de repente, isso se dilui e você consegue. Mas, no meu caso, são 2 cadeiras e 3 sócios, né? Então, já dificulta um pouco mais, né? Você tem que pensar um pouco mais para poder saber se isso vai trazer alguma coisa, né? Assim, isso vai se pagar, né? Na verdade, né? Ou pelo menos atrair do ponto de vista do marketing, né? Porque também isso conta, né? E um detalhezinho assim, fugindo um pouquinho só da rotina nossa. Semana passada eu atendi uma paciente. Ela é influencer, né? Tá na moda agora, né? Digital influencer, né? E aí ela perguntando porque ela tem algumas colegas que se formaram em odontologia, né? Uma garota de 25, 26 anos, formada há 4 anos, não, exatamente a área eu não sei, mas as colegas delas que se formaram nessa época, 3, 4 anos atrás, em Universidade Federal, né? Em odontologia, várias delas já não estão mais na área, né? Simplesmente terminaram a graduação e estão procurando outras coisas porque encontraram dificuldades, né, no início da carreira e talvez, não sei, talvez não tiveram a resiliência, né, talvez não tiveram a persistência de realmente ocupar algum espaço delas no mercado, né, deles no mercado. Mas é um fato que ela me relatou e eu achei interessante, né, porque assim, a gente tem que pensar, né? Nós estamos tentando nos talvez reinventar ou permanecer, né, da maneira que estamos, né, persistindo, e essa geração já meio que no começo já está pulando para outro lado, né? E é um investimento, né? Nada são 5 anos de faculdade que, infelizmente, né? Assim, uma boa faculdade, uma faculdade federal, mas é um desperdício de tempo e dinheiro, né? Também nesse investimento da carreira, né? E é isso que a gente não quer. A gente quer continuar nessa carreira, nesse investimento nosso, porque nada, como o Dênio falou, né? Que a gente gosta do que faz, né? Eu acho que já é um bom começo, né? Afinal de contas, estamos há 30 anos nisso aí, né? É isso aí. Né? Sim, com certeza. E é como a gente conversou lá em Uberaba. Vocês têm um diferencial muito grande e a gente precisa permanecer com ele. A gente precisa, na verdade, ressaltar esse diferencial e fazê-los pensar. Na verdade, é isso. Eu vou deixar meu marido falar, né? Um pouquinho. Eu acho que foi bom escutar. Foi bom escutar um pouquinho de cada um dos colegas, porque a gente pode apresentar para... A Andréa já conhece a minha fala aqui, mas para a Mithier e para a Michele, a situação de cada um partindo, vamos falar assim, de Uberlândia para Patrocínio e de Uberlândia para Brasília e São Paulo, né? Passando pelo Celto ali, Ribeirão Preto, Orlândia, né? O que a gente vê hoje e que eu vivo? Eu sou especialista em endodontia também, né? Que é uma coisa, igual a Tânia falou, a gente cansa muito porque a gente vive uma dor do paciente. Quando ele chega no consultório sentindo dor, a gente sofre com ele e isso às vezes desgasta um bocado. Eu amo a clínica geral, aí eu vou para o lado do Dênio,
sou extremamente cuidadoso com a fidelização dos meus pacientes de endodontia e clínica geral, porque aqui em Uberlândia a gente tem uma disputa também muito grande de mercado. É assim, uma coisa que é assustadora em alguns pontos. E perder o paciente, como o Dani falou, para um colega por não fazer alguma coisa, só se você não for bom para fazer. Se você for bom para fazer, você acaba fazendo como clínico geral. E também não faço algumas especialidades, não faço cirurgia, não faço periodontia, não faço orto. Mas depois da endodontia, eu fiz uma atualização em disfunção temporomandibular, que foi muito bom, me agregou muito, porque foi uma época que começou muito problema de DTM, que a gente chama, que é a disfunção temporomandibular, e isso trouxe alguns pacientes interessantes que, por dor, vieram também procurar o consultório. E estou numa clínica onde tem hoje 5 salas e, por incrível que pareça, 2 delas estão desocupadas, né? Então, nós estamos em 3 dentistas, porque realmente, antes da pandemia, começou a divisão de salas por colegas, né? Os colegas estão hoje dividindo as salas de trabalho, justamente por talvez uma ausência de trabalho, né? E isso se torna complicado. Então, eu comecei falando isso aí de ir da capital ao interior, porque eu creio que o que nós estamos procurando hoje é a tecnologia, como eu conversei com a Tânia, o Celton falou também, a gente se falou um pouquinho aí por WhatsApp, mas a gente tem que pensar que esse pessoal que está vindo com o marketing, vamos falar em cima disso, com a rede social, está ganhando espaço. Eles estão ganhando um espaço devagar, eles estão conseguindo ganhar um espaço que a gente conseguiu, para mim, segurar até hoje pelo nosso trabalho. E a gente tem que continuar fazendo bem feito e não ficar à mercê de não fazer alguma coisa também para poder disputar esse pequeno mercado. Eu fiz, há 3 anos atrás, um curso de, vamos falar, de harmonização, mas muito básico, né? Eu fiz uma parte de ácido hialurônico, mas a área de Skin Buster só. E foi muito interessante, mas é uma coisa que eu não vendo. Eu fiz em família e não consegui vender isso muito para paciente. Mas, por incrível que pareça, os pacientes estão me questionando se eu faço alguma coisa. E quando eu falo que faço a parte de Skin Buster, eles se interessam em fazer. Então, a dificuldade que eu tenho, eu já falei isso para a Andréia, é de vender a harmonização, só sendo essa parte de Skin Buster, mas de comercializar isso de uma forma assim, de trazer o paciente mais aquele que não me perguntou sobre isso. Então, é a dificuldade aí que o Dênio estava falando. A gente não tem muito essa coisa de mídia e de rede social. Eu não tenho também, apesar de ter a Andréia aqui, né? Poderia fazer a minha rede social aqui. Mas não tem jeito. Então, a gente sabe que o mercado está segurando a gente num ponto de melhora para alguma coisa. Então, eu creio que seja isso aí que a gente está procurando no curso, que a Tânia falou muito no dia do nosso encontro, que nós estamos precisando de uma reciclagem nessa parte. Uma coisa eu falo para as meninas aí da administração. Nós que formamos de Uberaba, nós saímos muito preparados para a clínica. Muito preparados para a clínica. Nós fizemos muitas horas de clínica e fizemos muito bem isso. Então, saímos à procura de trabalho e sempre trabalhamos muito e, graças a Deus, não tivemos retorno de problemas, né? A gente teve muito sucesso. É isso que a gente ainda consegue ter o sucesso na profissão e eu acho que vamos até os nossos últimos dias, tá? Então, tá aí. Deixo agora a palavra com vocês aí. Eu posso só acrescentar uma coisinha? Como você disse, nós tivemos muitas horas clínicas, mas nós tivemos 0 de gestão, 0 de administração, 0. Então, assim, nós conseguimos caminhar até aqui, nesses 30 anos, com o que nós sabíamos, né? E eu, pelo menos com a minha experiência aqui em São Paulo, é que daqui para frente é quase que uma obrigação você saber gerir o seu negócio,
coisa que eu não sei fazer, não sei nada, entendeu? Então, por mais que eu tente montar uma planilha com o pouco que eu sei, eu acho que aquilo não é proativo, sabe? Eu acabo perdendo tempo e eu não consigo ser eficaz nessa gestão. Então, eu me perco, eu não sei, por exemplo, ter aquela, como que eu vou, disciplina, sabe, de anotar o dia a dia, porque aí na correria você acaba se esquecendo e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, só complementando isso que o Mauro falou, a gente teve muitas horas clínicas, mas zero gestão. Não sei se os meninos também têm essa dificuldade, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Só ilustrando isso aí, Taninha, eu tenho um software de gestão, né? Na verdade, é o que agenda, prontuário, tudo, né? Mas ele faz a gestão também. Então, alguns apêndices dele eu só fui ativar agora, quando eu me aposentei da polícia, né? Que eu só comecei a usar isso aí, né? Então, ele me emite relatórios, só que, né, foram 20, sei lá, eu uso ele há uns 8 anos, mais ou menos, então foram 5, 6 anos usando como agenda, que é caro para você ter isso como agenda, né? E agora, nos últimos 2 anos, que eu comecei a usar a parte de gestão realmente, né? Mas, assim, de uma forma muito incipiente, de uma forma muito amadora, né? Tentando aprender a usar, na verdade, a ferramenta que estava lá, né? Então, isso é um erro realmente nosso, muito grande, né? Eu na verdade, como eu disse, eu negligenciei por questão de estar também no emprego público, né? No serviço público, mas agora eu me senti na necessidade de poder cuidar melhor, de ter que cuidar melhor disso aí, né? Então é isso, a gente tem algumas ferramentazinhas, mas não adianta ferramenta boa com mecânico ruim, né? Tem que aprender a usar. Não vai funcionar o carro. Deixa eu só fazer um comentário, que eu acho o seguinte, eu gostaria que você corrigisse uma coisa que você falou. Você falou, faço a renda e tal, tudo, mas não faço nada, não sei fazer nada de gestão. Nenhum de nós chegaríamos a 30 anos com o negócio aberto se a gente não soubesse fazer alguma coisa de gestão. Eu acho que isso é importante. A gente pode não estar aplicando teorias, a gente pode não estar aplicando disciplina, por exemplo, igual o Ricardo falou de relatório, igual eu tenho tudo anotado, mas se você me falar qual foi seu faturamento nos últimos 6 meses, eu vou te pedir para responder amanhã cedo. Eu vou ter que pegar meu livro caixa aqui, me organizar e amanhã cedo eu vou te dar essa resposta, entendeu? Agora, a gente faz gestão. De uma maneira ou de outra, nós fazemos. Então, corrige isso aí dentro de você. Você é uma boa gestora. Senão você não está lá. E você está na mesma situação que a gente aqui. Você não está lá casada e trabalhando. Também, é verdade. Tânia, você também tem o marido dentro de casa, né? Dentista casa com dentista, né? Exceto você, Mauro. É verdade, é médico com médico, dentista com dentista, né? Mais ou menos desse jeito mesmo. Professor com professora, né? É assim. Eu acho que, não sei se as minhas colegas vão compartilhar do que eu vou dizer aqui agora, mas assim, Michele, Mithier, tá vendo que até na apresentação deles, as angústias aparecem, né? E o Celton falou muito bem, ninguém de vocês iria chegar a 30 anos de profissão se não estivesse fazendo gestão, né? Então, gestão vocês fazem. Às vezes não fazem da forma sistematizada como a gente ensina, por exemplo, no curso de administração. Mas, às vezes, nem os nossos egressos da administração fazem gestão da forma como a gente ensina. Não é? Então, só para tirar aí um pouco dessa angústia
de falar que não faz gestão. Faz, sim, né? Às vezes não faz da forma como a gente ensina. E é justamente nesse ponto que a gente gostaria de trazer alguma coisa interessante para vocês. Porque eu penso, e eu falei também com a Mithier, com a Michele, com os outros colegas, que eu não sei se seria uma coisa tão interessante para vocês se a gente passasse essa receita do bolo. Eu não sei se é isso exatamente que vocês estão querendo escutar, que é exatamente isso que vocês estão querendo buscar, na verdade. Eu falo isso pelo seguinte, no início de 2020, né, a pandemia, ela fechou tudo em março de 2020, mas em fevereiro eu estava meio que prestando uma consultoria para uma irmã minha, que também achava que não tinha nada de gestão. Ela não é dentista, mas ela estava tentando assumir um restaurante, sendo arquiteta. E aí eu fui ensinar para ela algumas planilhas de fluxo de caixa. E ela tinha lá um software, aí o Ricardo falou do software e me fez lembrar isso. Ela também tinha um software de gestão, e ela não conseguia usar o software de gestão. Então, eu fui passar para ela algumas planilhas de fluxo de caixa e era exatamente o que ela queria, apesar dela não ter usado nada, porque ela terceirizou, como diz o Ricardo aí, ela terceirizou para quem? Para o contador dela. E ela está fazendo o que ela gosta. E ela falou, André, eu não quero de jeito nenhum sentar num banco de universidade de novo para fazer nenhuma pós-graduação. Eu quero saber na prática o que eu tenho que fazer. Então, eu penso que é mais ou menos para esse lado que a gente tem que tocar. Eu estou falando um curso, gente, mas eu acho que até um curso tem aquele estereótipo que eu acabei de falar, de receita de bolo. Não sei nem se seria, na verdade, um curso de gestão. Eu acho que são pontos que a gente precisa abordar. E aí esses pontos que para nós são obscuros ainda, para a gente fazer alguma coisa que seja muito mais dialógica do que propriamente nós só falarmos como parte expositora do conteúdo, por exemplo. Eu acho que vocês têm que participar muito disso, né? A gente trazer os especialistas, a gente trazer as pessoas que a gente consegue captar no nosso meio e trazer para que a gente possa refletir de uma forma melhor sobre tudo isso, né? E aí eu queria colocar rapidamente essa questão que o Celton me mandou aqui, mandou para o Mauro aqui, e o Mauro compartilhou comigo, né? Que seria, nossa, Celton, um parênteses aqui, professor nota 10, viu? Porque você passou aqui. Meninas, ele passou até o objetivo do curso, viu? Apresentar ao profissional da área de saúde conteúdos na área de gestão financeira, marketing e planejamento estratégico. E aí tem até justificativa, tem público-alvo e tem as partes, eu acredito, Celton, que são essas partes que mais, que vocês têm mais, assim, anseio em procurar, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho disso aqui, meninas, ele colocou aqui, né, planejamento estratégico, organização de custos fixos e variáveis, formação de preço, definição de prolabore. Eu vou compartilhar isso no grupo do NEEP, enquanto o Celton, se você quiser falar um pouquinho, Celton, sobre isso que você passou aqui para mim. Na verdade, isso aí é o seguinte. Eu vou passar. Eu fiquei um bom tempo, em 2014, só para a gente tentar pontuar, em 2014 foi quando eu saí da Manaus. E aí a gente precisava olhar um pouco mais para a clínica mesmo. Em função de algumas situações pessoais,
E a gente queria alavancar essas parcerias. E esse é um dos projetos. Oi. Celton, eu ia sugerir ruim, isso. Acho que enquanto você fala, talvez você desligar a câmera, porque daí eu acho que é menos coisa para o seu computador processar. Exato. Agora. Tá. Então, eu estava falando o seguinte, quando eu saí da Barão, então eu precisava olhar um pouco mais para a clínica. E no começo desse ano, conversando até com o Luiz Henrique, foi uma experiência bem interessante, participei de uma aula, eu acho que deve ser mais ou menos o que a Michele trabalha, que foi uma professora, ela é uma psicóloga, e ela dá essa parte de empreendedorismo, só que um grupo de graduação. Então, ali tinha odonto, educação física, fisioterapia, tinha várias áreas. Mas é esse foco no empreendedorismo e tal, que perfil que você tem, se tem perfil para empreender ou não. Foi uma aula muito interessante. Aquilo lá me atiçou um pouquinho, né? Ainda pretendo voltar na aula, no curso. Então, eu comecei a desenvolver esse material aí. Eu peguei tudo que eu tinha, né, de alguns cursos. Eu tive a oportunidade de dar alguns cursos para dentista, alguns cursos para alunos lá na Unifran e aí na Unimur e tal. E montei esse material aí. Só que muito do que eu tenho, ele tem que ser atualizado, viu, André? Então, assim, esses tópicos, né? Então, por exemplo, na parte de marketing, né, que é uma coisa que eu fiz, tem que atualizar muita coisa, porque as coisas mudaram. Né? O mercado de 2005 não era o mercado de 2015, que não é o mercado de hoje. Então, eu acho que tudo isso aí precisa ser atualizado. O que eu assim, tenho comigo eu acho que a nossa geração, seria muito interessante a gente ter ou revisão, ou então a gente ter como primeira vez que seja, mas esses conceitos básicos. Todo mundo mantém o consultório, mas e aí? Meu consultório, quanto que ele é lucrativo? Como que eu posso fazer ele ficar mais lucrativo? Como trazer uma parceria? Isso que o Mauro acabou de falar. A Leia começou a trabalhar aqui essa questão da divulgação. A gente é muito analógico, a gente não é geração digital. A gente é de uma geração analógica. A gente vem de uma geração que alugava o telefone. Entendeu? E existe uma comunicação digital que a gente precisa ter aí mais informações. É melhor contratar alguém, beleza, mas para eu contratar alguém também preciso entender. Aí, André, vai um ponto que eu não coloquei aqui, mas é uma coisa que eu tenho notado. Por exemplo, imposto de renda do cirurgião dentista. Será que a gente paga realmente o que é necessário? Ou a gente está pagando muito mais do que precisaria? Há uns 10 anos atrás, eu comecei a estudar a questão de imposto de renda, livro caixa e tudo mais, começando a fazer 2 livros caixa aqui no consultório. Hoje, a gente, eu falo, eu e a Leia, a gente paga em torno de 3% do que a gente fatura. Eu não pago nem aquela taxa mínima lá. Por quê? Porque a gente trabalhou livro caixa. Então, trabalhar emissão de recibo, faturamento de um, faturamento de outro, despesa e tudo mais. Então, acho que são conceitos básicos. A gente faz isso, entendeu? Mas eu acho que vocês poderiam trazer ou essa revisão, ou então, para mim, eu estou achando o máximo, porque eu estava querendo estudar mesmo alguma coisa, onde me qualificar melhor, tá? Quem sabe voltar ao mercado de aula. Mas eu acho que esses conceitos básicos é que são importantes. Você pode ver que esses tópicos aí são coisas bem básicas. Eu tive o atrevimento aí de, no marketing, colocar os 5 P's da odontologia, né? Que na verdade são 4. Mas o 5º P é pessoas, né? Porque às vezes a minha secretária é mais importante do que eu aqui na captação, na manutenção do cliente. E se eu não ficar observando isso, ela manda o cara embora, né? Então, mas é mais ou menos isso. Sim. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre esse arquivo, né, que eu até acabei de passar para a Michele, para o nosso grupo,
E eu pensei mesmo no que você colocou lá em Uberaba, Selton, que é a respeito do curso que você fez. Eu imaginei que fosse isso mesmo, né? E aí, eu não sei se vocês quiserem falar alguma coisa, Mithier, Michele e os demais, pelo que eu estou percebendo, e eu não sei se vocês perceberam também, sempre na fala deles, a questão financeira está muito presente, né? A questão do marketing está muito presente, e tudo isso voltado, né, para essa angústia realmente da faixa etária, mas muito mais, e aí eu vou repetir novamente, que eu penso que essa atividade extensionista que a gente está pensando em propor, primeiro, não pode ser aberta a uma grande quantidade de dentistas, né? Por que não pode? Para a gente poder abrir para vocês. Então, eu penso que é o especialista, né? Por exemplo, igual o Selton acabou de falar, imposto de renda, né? Então, alguém que lida com isso de uma forma muito própria e muito especializada, e aí sim, a parte técnica da administração, apresentar sim esses conceitos básicos, que como o Selton falou, e abrir para que vocês possam participar. Né? É nesse sentido que eu coloco que não seria uma receita de bolo, e sim, essa reciclagem, vamos dizer, né? Esses conceitos básicos trazidos num momento, e aí sim, de uma forma expositiva, mas muito mais de maneira dialógica do que propriamente de uma forma... Então, assim, a gente utilizaria, meninas, aquela questão da metodologia ativa, né? Não seriam eles instrumentos passivos desse processo de ensino-aprendizagem, e sim instrumentos ativos, pessoas que estariam ali para compartilhar, e aí sim o ensino-aprendizagem seria mais bem efetivado, vamos dizer assim, né? Eu penso que não tem jeito e não é por aí, porque senão a gente não vai conseguir agregar valor nisso que a gente poderia estar trazendo para eles, né? E aí, assim, eu não sei se vocês querem falar, mas eu acho que a gente poderia, então, abrir para essas grandes áreas que eles falaram aqui. Quer falar alguma coisa? Não, para elas falarem. Tem uma coisa só que eu pensei, e aí é o seguinte, eu estava dando uma olhada no material que o Selton montou, eu achei um passo a passo, na verdade, bastante pragmático, tá? Então, gostei, porque não tem gordura sobrando, ele realmente vai muito direto ao ponto. E vocês são profissionais com anos de carreira, e acho que vocês querem alguma coisa para, tá, e agora eu faço o que com isso? Nesse sentido, acho ótimo. O único senão, tá, que eu coloco, que acho que fica faltando, e que eu percebi na fala de vocês todos, é uma questão de posicionamento. Posicionamento está tanto no marketing quanto está na parte de planejamento estratégico, que é mais ou menos assim. Vocês perceberam que eu não sei, as pessoas vão falando, eu vou anotando. Tá? Então, por exemplo, a Tânia, ela comentou que ela lida com o canal e está se sentindo cobrança quanto a outros segmentos, quanto a outras jornadas de carreira, tá? O Dênio falou assim, puxa vida, o atacante me deu a bola, eu mato no peito e faço gol, né? Ou seja, ele pega e faz tudo. Cada um de vocês tem um perfil diferente e todos vocês, em maior ou menor medida, estão recebendo demandas aí, para pegar essa tal da harmonização, ou skin booster, ou o que for. Mas tem uma coisa que é o principal. Vocês têm 30 anos de carreira. Vocês já têm uma imagem, vocês já têm uma marca na comunidade de vocês, vocês já têm um perfil de cliente. Então, tudo isso que a gente for trabalhar, essas novas tendências, tudo isso aí que está no mercado, tudo isso tem que ser alinhado a um perfil que vocês já possuem, porque também não adianta ficar inventando moda de agora eu vou ser blogueirinho. Se isso não é a praia de vocês. É sério.
Tá? É sério, tem coisa que não dá. Tem coisa assim, tem coisas. Se a pessoa tem uma predisposição, tem esse interesse, que legal. Agora, a gente vai dar uma olhada muito, com muito carinho, tá? Em posicionamento. Porque assim, aí agora o pessoal mais novo, tá todo mundo pirando na batatinha, mexendo com o nariz, mexendo. Eu não tô falando que seja ruim, tá? Eu acho super legal. Só que aí também você tá vendo o pessoal fazendo leilão de preço de fio PDO. Sabe? Então, também, ser mais um no mercado fazendo mais ou menos a mesma coisa que todo mundo faz, poxa vida, você já tem especialidade de vocês, também vai, né, vai desqualificar aquilo que vocês fazem de bem, porque agora é uma moda, então calma. Né? Então, o único senão que eu colocaria no planejamento que o Salto mandou, que sim, eu achei muito bacana, é trabalhar essa questão de marca e posicionamento. Tá? É óbvio que tem coisas que dá para mexer, que dá para colocar mais, e é sempre bom rever, mas também devagar com a dor, sabe? Uhum. Perfeito, acho que é isso mesmo. Uhum. Quer falar, Michele? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu tô mais assim, eu tô precisando ouvir mais, sabe? Assim, tem algumas coisas que eu fico pensando, assim, como a Michê vai tirando algumas conclusões, né? Eu fiquei muito pensando nas falas de cada um, mas eu acho que é importante que eles falem e esbocem tudo isso para que a gente possa conhecer, né? Igual a Tânia me falou coisas assim que eu acho que é importante da gente pensar no quesito, né, Tânia? Você falou a sua fala da questão da gestão, né? É difícil da gente gerir, da gente ter. O Ricardo, né, falou da questão do software, né? Ah, eu tinha um software, mas o software que é caro, né? Esses softwares que a gente compra são caros de gestão de empresa, mas eu só utilizava a parte da agenda, né? Então, agora que eu tive tempo para poder acioná-lo, mas mesmo assim ainda não consigo, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar em como ajudá-los, porque assim. Hoje, tá, um software é muito importante, a gente vê a tecnologia tomando conta de diversas áreas, né, do conhecimento, várias profissões, a gente vê software de todo tipo, né, é o que mais se tem hoje em dia, mas assim, não adianta nada eu ter o melhor software se eu não tiver alguém para alimentá-lo corretamente. Ele vai ser inútil, né? E daí, quando a Tânia fala assim, bom, fazer planilhas, eu tô assim, refletindo por tudo isso que vocês estão falando, né? Como ajudá-los, como fazer planilhas, como pensar nisso. Daí eu já fico pensando, bom, se a gente tem softwares tão bons, né? Para que a gente vai perder tempo em fazer as planilhas se o software já te dá a planilha pronta, né? Mas aí eu vou para o Ricardo, mas se eu não tenho quem alimente o software todo dia, corretamente, sistematicamente, o software não vale de nada e ele não vai dar a planilha que a Tânia precisa também, né? Então, assim, eu estou pensando em tudo isso, em como ajudá-los, em como pensar em todos essas necessidades, né? De como a gente pode contribuir com vocês nesse sentido. Por isso que é muito bom ouvi-los, né? E entender a especialidade, como a Andréia solicitou, entender a especialidade, assim como a Mitia falou, né? O perfil, esse posicionamento é muito importante. Você já tem aí uma carteira de clientes, já tem um consultório aí com 30 anos, né? De caminhada por esse mercado. Então, conhecê-los é muito importante para que a gente possa direcionar, criar algo, né? Que igual a Andrea falou, não sei se seria um curso, se seria palestras, né? Às vezes a gente poderia trazer o grupo, igual eu vi aqui o que o Celton nos mandou. Também parabenizo o Celton já por esse esboço preliminar para nos ajudar. Talvez a gente poderia vir com aquela grande área, vir com uma pequena exposição sobre o tema e deixá-los trazer as demandas para que nós pudéssemos conversar e ir explicando o que fazer para que eles possam, né, ter respostas, saídas, mecanismos, ferramentas, né, para resolver os problemas daquelas grandes áreas, como você mencionou, né, Andréia? Marketing, finanças, gestão de pessoas, né? Então, assim, eu acho que é muito bom ouvi-los para que nós possamos desenhar o melhor formato para atender bem especificamente, né, as necessidades deles. Então, de fato, concordo que não dá para ser uma coisa com muitas pessoas envolvidas,
porque eu acho que vai ser uma coisa muito de troca, e se a gente tiver muitos alunos, muitos participantes, a gente não vai conseguir ouvir a todos e atendê-los, né? Embora algumas demandas são consensuais, né? Então, pode ser, a demanda da Tânia pode ser a mesma para todos, né? A necessidade que ela tem. Porém, a gente pode ter, igual a parte financeira que eu também notei, Andréia, que é aí uma coisa bem forte entre todos. Talvez a gente pode se deparar num dia com cada um com uma especificidade naquela área, e se a gente tiver muita gente participando, nós não conseguiremos atender a todos. Então, eu acho que tem que ser um grupo menor, vai ser um grupo piloto, que eu também acho que isso é importante, então por isso não pode ser algo muito grande. E se Deus ajudar que dê tudo certo e a gente consiga atender todas as expectativas, depois a gente pode abrir novos grupos, né? Mas sempre mais direcionado para que não percamos aí o sentido, né? Que é atender as demandas e as necessidades deles. Então, eu acho que quanto mais a gente puder ouvir, quanto mais eles puderem falar, para a gente, melhor, né? Então, aí eu pensei da gente abrir mais um pouquinho para vocês, para a gente conseguir absorver mais, como a Michele acabou de colocar, né? A gente já conseguiu identificar com vocês que parte financeira é extremamente importante e a parte do marketing é muito importante. Então, vocês gostariam que falar mais um pouco, por exemplo, quais são essas necessidades de vocês específicas, por exemplo, na parte financeira, né? Eu posso dar uma sugestão também, assim, se vocês pudessem também nos falar um pouquinho da realidade de vocês, da estrutura que vocês possuem hoje, eu acho que também seria muito bom. Essa questão, igual o Ricardo mencionou do software que ele tem, a Tânia mencionou da necessidade das planilhas e tal, eu gostaria muito de saber, assim, se vocês contam com secretárias, se vocês também contam com software, assim como o Ricardo mencionou que tem um, né? Eu gostaria de saber de vocês, assim, se vocês têm uma infraestrutura, até para a gente poder pensar sobre isso, né? Então, não adianta nada eu falar assim, olha, Ricardo, que bom que você tem um software, você tem que alimentá-lo todo dia, viu? Com os seus dados, com os seus clientes e tudo mais. Mas se ele faz toda a parte, e isso é muito comum da realidade da micro e pequena empresa, viu? Isso não é só de um grupo, isso é a realidade brasileira. É muito comum que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele faça tudo dentro da empresa, né? Então, ele é quem compra, ele é quem vende, ele é quem atende, ele é quem faz... E, às vezes, ele não tem tempo para abastecer, para alimentar o software. Então, eu gostaria de compreender um pouquinho da realidade, um pouco mais da realidade de vocês, até para a gente poder falar com mais propriedade, né? Porque, às vezes, não vai adiantar eu falar para o Ricardo, pede a sua secretária para alimentar seu software todo dia, mas às vezes o Ricardo não tem a secretária, é ele quem faz tudo, então eu preciso também dimensionar isso para saber o que dizer para ele, porque para a gente entender, né, o que a gente pode propor e pensar em soluções, alternativas. Então, se vocês puderem falar um pouquinho da realidade estrutural aí, da infraestrutura física e de recursos humanos que vocês contam, eu acho que seria legal também. Bom, eu posso começar? Eu tenho um consultório junto com meu marido, que também é dentista, e nós temos uma secretária que atende a nós dois. Ela não nos ajuda diretamente, exceto quando ele tem que fazer alguma cirurgia, que como ela é ACD, ela também auxilia ele. Mas no dia a dia, o que ela faz é atender telefone, agendar, abrir, né, receber o paciente e a dinâmica de materiais. Então, na parte operacional, eu trabalho sozinha, né? E ela faz depois a parte da limpeza, esterilização. A questão de pedir para ela alimentar a planilha, no meu caso, não seria interessante, porque eu não abro para ela as minhas contas, então eu que cuido da parte financeira, né? Ela não tem acesso a isso. Então, teria que ser uma coisa, né, na minha realidade, uma coisa muito prática, que eu consiga fazer eu mesma, né? E que, lógico, eu teria que me posicionar tendo uma disciplina para realizar, né? Acho que a gente tem que partir disso também. Mas teria que ser uma coisa viável, né? Nada muito complicado.
Tânia, e por exemplo, um aplicativo que você tem no celular e você pode colocar no celular e isso passa para alguma coisa no computador, numa planilha, Excel, Também. coisa assim? Sim, seria ótimo. Uma coisa prática, sabe? Não adianta a gente, não sei os meninos, mas na minha realidade, eu não teria, assim, um tempo hábil para coisas muito complexas, né? E eu acho que essa questão, eu tinha até anotado aqui, bom, me perdi, mas essa questão, assim, financeira, o que me angustia muito, essa questão do imposto de renda, para mim é uma angústia diária, porque eu tenho até, assim, não sei, eu recebo informações diferentes dos contadores e eu me sinto realmente perdida em como gerir o negócio nesse sentido de como lançar, porque um fala que você tem que pagar de um jeito, outro fala que tem que pagar de outro, e a gente acaba ficando perdidos, né? Então, eu tenho essa angústia com o imposto de renda, sim. A questão dessa manutenção diária, né, de ter essa disciplina também, para mim, é uma angústia, porque acabo me embolando toda, né, em relação à organização financeira. Uma coisa que eu e meu marido fazemos, que eu sei que é errado, mas nós fazemos, que é a conta misturada com a conta do consultório e as contas pessoais, eu sei que é errado, mas a gente não consegue se desvencilhar disso, principalmente por ser dois, né? Então, fica muito confuso, porque ele recebe, eu recebo, e fica aquela confusão. Então, não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Basicamente, seria isso, né? E outra coisa também seria a questão do marketing que vocês colocaram, que eu não me vejo sendo blogueira de forma alguma, não tenho perfil, né? Mas eu também me sinto apagada, eu me sinto completamente apagada. Eu não tenho um site, que eu acho que seria o básico, só que hoje o site nem é tão visível, né? Acho que as mídias sociais estão muito mais visíveis. Sim. Então, eu sei que eu estou, assim, anos-luz de atraso nesse quesito, e mesmo eu tendo já uma clientela fiel, eu acho que eu poderia agregar mais tendo uma visibilidade maior. Porque, assim, não adianta... Eu ouvi uma frase que falaram assim, não adianta você ser bom, você tem que mostrar que é bom. E eu acho que isso faz uma diferença grande nos dias atuais, né? Porque eu não me mostro, na verdade. Eu estou ali, como eu estava há 30 anos atrás, esperando o paciente chegar, e hoje não funciona mais assim, né? Então, isso também é uma angústia para mim, porque na medida que as pessoas aparecem mais, a tendência é a gente ir ficando cada vez mais apagado, né? É isso que eu enxergo pensando em anos, a longo prazo. Acho que é isso. Deixa eu tirar só uma dúvida, aproveitando que ela está falando, deixa eu só tirar uma dúvida aqui que eu fiquei. E essa questão de você não compartilhar com a sua secretária essa questão da parte financeira, quanto tempo tem que ela é sua secretária? Tem muito tempo? Muito tempo. Muito tempo? Tem, nossa, acho que mais de uns 15 anos. E ela tem a formação técnica, né, em odonto, né? Ela é auxiliar, mas assim, eu acho que ela técnico. nem teria capacidade, sabe, para cuidar de mais isso, porque ela já cuida de tanta coisa, né? Não é nem por questão de confiança, é mais por sobrecarregá-la com mais isso, né? Entendi. Tá. E você tem algum contador que te ajuda também, ou só quando vai fazer a parte do imposto de renda que você repassa as coisas para o contador? Só quando eu vou fazer imposto de renda. Só emissão de nota fiscal, essas coisas assim? Não, eu faço... Não, porque eu sou pessoa física. Eu faço tudo, eu dou o recibo como pessoa física. Eu não... Então, o contador, ele só me atende no momento de fazer o imposto de renda. Tá bom. Só que, assim, agora também já ouvi falar que você tem que pagar mensalmente o Carnê-Leão, né? Então, as informações são desencontradas e, assim, isso vai acabar gerando problema, né? Entendi. Tá bom, então. Obrigada, tá? Eu tô perguntando assim, só para entender, tá, Tânia? Sim. Não é nada assim, com crítica ou coisas não, tá? É só para compreender, para a gente poder esboçar alguma coisa para ajudar, tá bom? Claro, claro.
Tá ótimo, obrigada. Michele, assim, Oi. e Tânia, se vocês me permitem, assim, um parênteses, é uma coisa que a gente conversou muito, né? Assim, muito não, mas a gente chegou a comentar lá no almoço do encontro que, assim, isso não é um demérito ou mérito, né? Mas é uma coisa que acomete grande parte deste público, né? Dessa faixa etária. A Tânia está conversando aí, está falando a respeito das necessidades dela, e eu estou vendo o Mauro falando, né? Porque são os mesmos problemas, a mesma realidade, né? Então, eu penso que é muito o que a gente vai conseguir levantar de grande parte desse público que tem muita técnica, como o Mauro colocou e os meninos colocaram aí, tem muita técnica, mas é uma técnica que para eles dá um diferencial muito grande por um lado, mas por outro, não, como é que eu digo, assim, não saíram da caixa nesse sentido da atualização em vista dessa concorrência forte, dessa garotada que está chegando, dessa nova geração, dessas novas realidades, e aí o compartilhamento dessa angústia e dessas necessidades. E aí, para otimizar, gente, até em virtude do tempo também, Tânia, eu queria que você me falasse se existe mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, por exemplo, em relação a outras áreas da gestão também, no sentido, por exemplo, de compras, né? No sentido de o que a gente coloca assim, tem uma grande área da administração que a gente chama de operações, né? Essas operações é o próprio dia a dia do consultório, né? Em relação, por exemplo, a compra, pagamento de fornecedor, estoque. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar a respeito disso? Sim, na verdade eu preciso de tudo isso, porque eu faço tudo do meu jeito de 30 anos atrás, então eu sei que eu estou totalmente errada, né, defasada, e eu preciso dessa ajuda também, nesse sentido, de tudo isso. Então, tá bom. E aí, então, tem mais alguma coisa que você queira colocar ou é mais ou menos nessa linha? A princípio seria isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu te passo depois. Tá ótimo. Tá bom? Ótimo, então. E meninos, querem colocar alguma coisa aí acrescentando essas questões que a Tânia colocou na parte de financeira, parte do marketing, operações, a própria estrutura da clínica? Tem alguma coisa que vocês queiram aqui que a gente abordasse? Ou a Tânia já falou tudo? Ele falou pouco, precisa falar mais. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Tá fechado. Não, a preocupação que eu acho que eu percebo na turma toda é em questão... Vou falar por mim. A minha não é captar mais cliente para mim. Eu não quero mais serviço. Eu estou querendo, assim, administrar, uma forma de administrar e ter um aumento de ganho, mas eu acho que a gente tem que começar a falar com todo mundo, assim, para a gente tem que ficar mais tranquilo e questão de saber fazer preço, esse negócio, não ficar tão focado em fazer marketing, só porque marketing você vai atrair mais clientes. E hoje a gente não vai dar conta de fazer marketing e atrair mais, aumentar 30% ou 40% do fluxo de clientela da gente. Será que a gente vai dar conta de atender isso? E aí, você aumenta isso na sua clínica. Você vai perder qualidade, você vai jogar fora, às vezes, um nome, uma coisa que você construiu a vida inteira, 30 anos construindo, você joga fora. Então, a gente tem que dosar tudo, né? A questão
das tecnologias. Eu acho que é matemática, é simples a gente sentar e fazer as contas. Vale a pena investir nisso? A gente está no Brasil, assim, falando especificamente, tem colega que não usa silicone de adição e já está preocupado em usar scanner. Assim, é um passo muito grande. O cara usa alginato e está usando alginato ainda, já quer dar o passo para o scanner. Espera aí, você tem condição de fazer um bom serviço, simplificando as coisas, fazendo assim. Aqui em Patrocínio, vale a pena investir num scanner em Patrocínio, digitalizar a minha clínica? Eu não tenho nenhum laboratório de prótese aqui em Patrocínio que trabalhe com isso. Vou ficar dependendo de outra, de Belo Horizonte, de Uberlândia. Da mesma forma, com a moldagem, eu faço a moldagem e mando para Uberlândia. Se eu fizer uma imagem e mandar para Uberlândia, eu estou simplificando, facilitando para quem? Não é para mim. Eu não estou barateando para mim. Eu estou encarecendo. Num primeiro momento, eu vou estar encarecendo, porque acho que o Ricardinho, como uma vez comentou, que em Brasília o próprio laboratório faz o scanner, né, Ricardinho? Você não tem esse gasto. Então, para isso, digitalizar, fazer um serviço digital, tudo bem. Agora, a gente investir isso aqui, e eu não ter esse laboratório para fazer, e aí eu ficar refém e pensar assim, eu vou fazer isso no meu consultório. E será que eu tenho habilidade para fazer isso? Será que eu dou conta de dar um acabamento numa prótese que vai ser fresada, que vai ser, sabe? A gente tem que pensar muito nisso. E, às vezes, você ficar no simplesinho, é melhor. Eu comento com a Carlinha, no início da conversa com a Carlinha, assim, é igual forno de micro-ondas. Há um tempo atrás, eu pensava assim, nossa, 20 anos atrás, lançou o forno de micro-ondas, nossa senhora, é maravilha, soluciona o problema de tudo. E a comida, você come. Uma comida feita no micro-ondas, você tira do congelador, é prático. Mas é bom? É gostoso? Tem mesmo. Você consegue viver de jeito comendo todo dia? Então, não é. Agora, uma comida feita, ainda mais a gente que é mineiro, em casa, no fogãozinho, comida bem feitinha, tudo certinho, é muito mais gostoso. Então, faz assim, é simplificar e buscar como seria assim, o melhor que você pode fazer no simples, no jeito que tem que fazer. Eu acho que a gente está indo por um caminho assim, muito querendo levar a profissão em questão do que escuta, porque isso aí que a gente escuta assim, da questão do marketing, né? O paciente chega para a gente e fala assim, você já tem scanner? Eu ouvi falando, você faz o scanner? Eu falo, não, a minha clientela não tem, não sou eu que não tenho, eu não tenho é por mim, não. A minha clientela é que não tem condição, porque na hora que eu falar o preço daquilo, para você não vai querer me pagar o serviço. E isso, a verdade é isso, porque a gente, o scanner, que seria o top hoje, para falar assim, que assim, eu estou escaneando o serviço. Mas tem outras coisas que você vai gastar, você pode fazer melhorar o atendimento. O pessoal, você pode melhorar. Usando um fio de sutura na cirurgia, você usar um fio de sutura de melhor qualidade. Custa dinheiro, é investimento que você tem que usar. Né? Você vai largar um pacotinho de fio de sutura que você custa, sei lá, R$60, você vai comprar uma caixinha que é metade do fio que vem por quase R$200. Isso tudo você tem condição de absorver. Está começando isso com o Celto, eu acho. A gente tem condição de absorver isso, porque no final, o valor final que você coloca no valor final do procedimento, ele acrescenta pouco. Mas o resultado, ele é grande para a gente, né, da qualidade. No caso do módulo da Taninha, a questão de você ter que fazer uma endodontia mecanizada, são poucos que investem nisso, e você ganha qualidade, você ganha a questão de você saber de que vai dar certo, que vai ficar bom, né? Tudo é bom. Se você investir em qualidade, é bom. Você não sair comprando o que a mídia quer que você compre, não. A gente tem que pensar o que você tem, que clientela que você tem, o que você tem condição de fazer e fazer bem, tocar a vida do jeito que tem que ser, né? Só isso. Sim. Eu estou meio confuso, hein? Como eu?
Um detalhe pegando a fala do Dênio, é que agora, por exemplo, na pandemia, os nossos custos subiram muito, né? Para quem está na clínica mesmo, dia a dia, a gente falando aí de uma caixa de fio de sutura, nós vimos os custos das luvas, das máscaras, dos aparamentações, subiram assim absurdamente. Então, a gente tinha um custo básico, normal, tranquilo, todo mundo planejado. Veio a pandemia, eu creio que caiu o movimento, agora o movimento voltou, mas voltou com custos altíssimos, né? Você vai fazer uma compra na Dental hoje, está tudo diferente. E eu não aumentei os meus preços. Por quê? Porque o movimento também tinha diminuído. Então, a gente está vivendo, além de tudo, essa questão aí dos 30 anos, nós pegamos uma fase agora um pouco mais difícil. Mas a gente nunca observa isso de reajustar valor, nem nada. A gente só quando você descobre, o colega está cobrando mais, eu vou aumentar aquilo. A gente não faz levantamento. Para quem faz clínica e faz prótese, a gente aumenta o preço a hora que o protético aumenta o preço dele. De acordo com o protético. Né? Então, assim, a gente valoriza o nosso trabalho com o trabalho do terceiro que aumentou. Então, é uma coisa errada que nós fazemos. Então, a gente precisa saber agregar isso de uma forma mais tranquila, mas que traga um benefício para nós. Não é ficar esperando o protético aumentar. Se ele aumentar muito, a gente aumenta muito. Se ele aumentar pouco, a gente aumenta pouco. E aí? É uma jogada diferente, que a gente não aprendeu isso, né? Eu creio que todos aí que fazem, a não ser que você mude de um lugar, seus custos de aluguel ou de investimento no imóvel sejam muito altos, aí você vai equiparar valores. Mas até então a gente aumenta preço, normalmente é porque o preço da Dental aumentou, ou porque, igual agora, o preço de luva, máscara, aparamento aumentou. É uma questão para a gente aprender um pouquinho agora, para não ficar perdido, né? Pois é, mas aí eu questiono o seguinte, uma fresadora, um scanner, uma fresadora, o investimento é por volta de seus 300 e lá vai pouquinho, né? Ele vai agregar valor no serviço da gente? Eu penso que não. Ele está diminuindo o meu custo. Ele tem um impacto no início, na hora que eu compro, ele tem um impacto grande. Mas a tendência é que ele vai ficar, com o tempo, vai ficar barato. Porque o que agrega valor no serviço da gente é a gente. Eu acho que é a gente. Outro exemplo que eu cito aqui com a minha gestora, que é a Carlinha. Um relógio suíço. Você tem relógio digital, cara, que você compra na 25 de março, Santaninha, não é? Compra, sei lá, R$5, R$10 digital, funciona numa beleza, não atrasa, não adianta. Agora, você tem um relógio suíço, você compra por 200 mil, 300 mil, e é tudo feito à mão, igual fazia não sei quantos anos atrás. O cara aprendeu com o avô, com o bisavô, que veio passando o nome, veio passando para o outro. E isso que é valor agregado. Agora, o que faz, assim, fazer a mecanização, você vai diminuir, eu penso assim, diminuir custo. Agora eu vou investir, e quando daqui 10 anos, para me fazer uma coroinha, eu não vou gastar nada. Não vou gastar nada, vai ficar barato. A gente vê isso, questão de motor de endo. Na hora que você compra um motor de endo, é uma paulada. Você vai comprar os primeiros joguinhos de lima rotatória, é uma paulada. Com o passar do tempo, você até esqueceu que você comprou aquilo. Você você barateou seu serviço. Você faz em menos tempo, você tem menos erros, tudo simplificou, né? Então, pegando o gancho aí do Dênio e da Tânia, eu acho que assim, a angústia maior realmente é questão de organização, de gestão, né? Para a gente poder ter trabalhar de uma maneira mais tranquila em relação a isso aí, né? E em relação ao Dênio, na verdade, sim, algumas coisas são investimento, né? Agora, a gente tem que saber se o investimento realmente vale a pena, né? Falando aí da Suíça, né? Assim, você pode vender leite
sei lá, R$15 o litro, tal, o galão, sei lá o quanto que custa, ou vender o queijo, né, com valor agregado, né? Então, é mais ou menos assim. Então, assim, na verdade, a gente tem que agregar valor ao nosso serviço, né? Então, trazer algumas coisas que possam ser atrativas para o paciente e que façam ele pagar mais, né? Que ele realmente pague alguma coisa a mais, né, por aquilo que você está fazendo. E também, obviamente, você falou em questão de diminuição de custo, alguma coisa assim, né, Délio? Então, assim, tempo é dinheiro, né? Então, se você consegue fazer em menor tempo, ou você vai poder atender mais alguns pacientes, ou você vai poder ter um tempo maior para o seu lazer, né? Então, também é importante nesse sentido. A gente poder melhorar a eficiência e tempo, né? Ganhar tempo. Então, os investimentos têm que ser pensados dessa maneira, né? Se realmente vale a pena. E outra coisa que é comum entre todos nós aqui, ninguém aqui tem uma clínica muito grande, né? Todos nós somos pequenos, né? Ou trabalhamos sozinhos, ou trabalhamos com o esposo, a esposa, né? Então, isso é uma coisa comum, pelo menos aqui nessa reunião, né? A gente percebe isso aí, né? As clínicas são pequenas, né? Então, obviamente que a gente tem que dar o passo do tamanho que a perna alcança, né? Ninguém pode dar um passo muito grande, né? Senão é problema, né? Mas, assim, dentro dessa avaliação aí que eu percebo é isso, né? Todos nós somos pequenos e temos que agregar valor naquele pouco que nós produzimos. Nós não vamos produzir não sei quantos mil litros de leite, mas a gente pode vender um queijinho muito bom, né? E aí esse queijinho pode ser bem vendido, né? Com um preço melhor. É mais ou menos esse o meu pensamento, tá? Perfeito. Eu penso que já clareou bastante, né, Michele, Metier. E aí, eu gostaria de pegar até um gancho aí na fala do Mauro e depois na do Dênio, fechando com a do Ricardo. Quando o Mauro fala, né, os custos aumentaram muito e eu não consigo repassar isso da mesma forma para o meu paciente, isso também não é uma sinalização só realmente da área da odontologia, é da área do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, né? Então, acho que isso é uma angústia da pequena empresa, né? De maneira geral, principalmente quando a gente é acometido por crises, como a que a gente está vivendo hoje. Então, de que forma passar isso para o meu paciente? E aí, pegando a questão do Dênio, quando ele coloca a questão do investimento, né? E aí a gente precisa, então, fazer aquele resgate dos conceitos para que isso não vire uma angústia maior, como o Celton falou, né? Quando a gente fala, transformar, por exemplo, a minha clínica, pequena clínica, em uma coisa mais tecnológica, né? Agregando valor para o meu paciente, eu estou falando de um investimento que a gente precisa fazer pensando num retorno futuro. Quando a gente fala do custo das luvas, quando a gente fala, né, do custo que eu estou tendo com o protético, eu estou falando numa ordem menor. E quando eu falo numa ordem menor, eu também falo num tempo menor de planejamento, de um fluxo de caixa, né, de pagamento e receita, né? Então, de receita e de despesa. Então, a gente precisa levantar tudo isso mesmo, para que isso não seja uma angústia tão grande e um peso tão grande para vocês, né? Apesar de que o Mauro fala, vai sair do meu bolso do mesmo jeito, né? Então, se vai sair do meu bolso, eu estou preocupado, né? Mas, enfim, a gente precisa estar sugerindo essas questões em relação ao que a gente vai propor, pensando nisso que a gente falou lá no início mesmo. A gente rever alguns conceitos ou passar alguns conceitos e deixar vocês refletirem e ser uma coisa mais ativa do que passiva, né?
E aí eu penso que é muito igual o que vocês colocaram aí em relação a essas demandas, né, essas necessidades. E aí, se vocês quiserem completar mais alguma coisa. Andréia, vou fechar Sim. o vídeo aqui, porque aqui na roça a internet é discada. Tá bom. É o seguinte, eu acho que tem uma coisa importante para pontuar, eu notei algumas coisas aqui para vocês, que é essa diferença de mercado. Eu e o Daniel, acho que a gente deve ter um mercado um pouquinho parecido. Eu não sei quantos habitantes tem lá na cidade, mas aqui eu estou perto de uma região extremamente grande, que é a Ribeirão Preto, mas eu estou numa cidade de 40 mil habitantes. O meu mercado é 40 mil. Que é, na realidade, nada a ver com a do Ricardo, por exemplo, quando eu termino. Está lá numa Megalópolis. Então, isso acho que é uma coisa interessante. Algumas coisas que eu queria colocar aqui rapidinho, do marketing, por exemplo. A busca de clientes e a manutenção de clientes. Hoje, eu vejo a gente com maior importância na manutenção de clientes. Na hora que eu falo manutenção, a gente está falando, inclusive, de indicação. Para mim, o cliente indicado é um sinal de manter o cliente, do que nessa busca, nessa captação, nessa questão do blogueirinho aí, da blogueirinha, que o Daniel acho que colocou muito bem. A minha agenda está tomada, eu preciso fazer ela ser mais lucrativa. Essa é a questão. Não tanto de encher de gente ali de horário. Dentro disso, tem um outro detalhe que eu acho que é importante, eu vejo, que é parcerias. Nós temos todo mundo aqui na faixa de 50 anos de idade, 30 anos de consultório. Talvez daqui 15 anos, a nossa capacidade produtiva não seja a mesma de 15 anos atrás. Quando eu tinha 35 e hoje eu acho que eu produzo até um pouco melhor do que quando eu tinha 35, tecnicamente falando. Mas será que aos 65, aos 70 eu vou estar com condição física para produzir mesmo tanto? Então, parcerias entram numa situação interessante, por quê? Porque ninguém aqui está querendo montar rede de clínica nem franquia. Eu acho que é algo que está na cabeça de todo mundo. Mas eu preciso fazer esse negócio aqui continuar funcionando por mais 20 anos, 30 anos, o que quer que seja. Então, foi essas coisas. E como ninguém aqui é meu cliente, talvez, provavelmente, ninguém vai vir fazer orçamento aqui, então eu vou contar um segredinho. A nossa margem de lucro é absurda de grande. Por isso que a gente absorve esses custos de lucro que saem de R$20 para R$100, e hoje aqui eu estou pagando 40, quer dizer, estou pagando 100% a mais do que eu pagava no ano passado, mas isso dilui. Então, nós temos uma margem de lucro absurdamente grande. Pegar a área de cirurgia, por exemplo, o valor da hora trabalhada é uma coisa maravilhosa. Que é o caso da Endo aí, a biozinha do centralzinho, tranquilo, retinho, facinho, margem de lucro é monstro. Então, isso faz com que o nosso negócio nos engane um pouquinho. A gente ganha bem, fica na zoninha de conforto ali, sem preocupar em ter que ganhar melhor. Então, eu acho que é isso. Eu ia pedir licença para vocês, porque tem uma cachorra que é uma filha e ela precisa comer na mão, porque ela não tem as patas, ela já está com quase 90 anos de idade, e o horário de jantar dela é 9 horas da noite. Tadinho. A Leia agora mesmo vai entrar com um porrete aqui me batendo, porque eu não fui mandar comida atrás. Então, eu vou pedir desculpas para vocês, mas vou sair mais cedo. Tchau para todo mundo. Falou, Celtão. Fico à disposição. Inclusive, eu tenho aqui algumas coisas que eu estava olhando hoje, que eu uso muito no consultório. A minha tecnologia aqui se chama Excel e agenda de papel, livro caixa de papel. É esse aqui, ó, o velho e bom livro caixa. Esse aí. Fechou, estamos juntos. Essa é a minha tecnologia. Se vocês, as professoras, quiserem alguma coisa de planilha, dessas planilhas de custo de procedimento e tal, eu tenho algumas coisas aqui, se quiserem, fala que eu mando para vocês. Hora clínica de consultório, essas coisas lá. Tá bom?
Tá ótimo, Celton. Muito obrigada. Michele, Mitier, foi um prazer estar com vocês. Beijo para todo mundo. Boa noite, doutor Celton. Boa noite, tchau, noite. tchau, viu? Tchau. Obrigada, então. Bom, meninas, assim, querem completar alguma coisa? Eu acho que está sendo bastante rico isso aqui, hein? Eu acho que é isso, né, André? Eu acho que agora a gente precisa de um tempinho para refletir, para pensar, né? E talvez até depois possamos marcar uma segunda conversa agora com um pensamento diferente, já conhecendo a realidade deles, né? Mas eu acho, assim, da minha parte, eu estou satisfeita, tá? Tá ótimo. Eu também não tenho observações, até porque existem lógico que vão existir especificidades, né? Tem coisas que acontecem na clínica, por exemplo, do Mauro e não acontecem com o Ricardo, né? Mas deu para ter uma ideia de questões comuns, sabe? Acho que isso é importante. Depois a gente trabalha com aspectos mais específicos. Uhum. Eu queria completar uma coisa, que assim, vocês foram falando e eu fui me lembrando, e aí as meninas vão saber, eu participei de um curso que foi oferecido pela UFO, agora as últimas 2 semanas. E o curso me chamou muita atenção, porque a chamada do curso, gente, era a seguinte: formação de professores e professoras para o pós-pandemia. E eu tenho 15 anos de docência. Acabei de fazer no início do ano 15 anos da docência. Mas isso me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, quem sabe os professores que estão oferecendo esse curso não vão também oferecer possibilidades de uma metodologia mais ativa, uma questão mais própria da relação professor-aluno, porque agora o aluno, ele é um aluno digital, né? E nós não somos digitais, então eu compartilho dessa angústia um pouco assim, fazendo comparativos, né? Sem comparar, obviamente, mas para mim era uma angústia. Eu queria escutar dos professores que estavam lá ministrando esse curso, o que fazer no pós-pandemia? Como atrair a atenção desse aluno para uma coisa mais ativa? Então, eu estava ávida por metodologias diferentes. E no início, eu até comentei com a Michele, que eu fiquei meio angustiada, porque no início os professores estavam muito assim, falando sobre esse processo ensino-aprendizagem, essa questão relação professor-aluno, e eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu acho que não é isso que eu estava querendo, não, o negócio está meio assim, meio maçante. Nós estamos ensinando Padre Nosso ao vigário, né, porque, né, falei, vou continuar, porque eu quero ver se esse negócio vai atingir o ponto que eu queria, que era justamente me fazer refletir, mas me mostrar que caminho seguir. Gente, eu finalizei esse curso de 2 semanas, sexta-feira passada. Foram 15 professores. E os palestrantes, né, que são colegas professores também, todos da área da educação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí desse curso encantada. Encantada. Por quê? Porque me foi passado metodologias ativas, instrumentalização diferenciada, me passaram textos legais para ler, me abriu a cabeça de tal forma que eu acho que eu vou voltar uma outra pessoa no seguinte sentido, e eu até falei isso na última parte do curso,
como feedback. Eu falei, o que eu fazia de bom, eu acho que eu vou potencializar, porque me mostrou que eu estou no caminho certo. O que eu faço que precisa melhorar, eu vou fazer mais leitura e eu internalizei o que eu preciso melhorar. E aí agora eu vou buscar aquilo que eu preciso melhorar. Vou buscar como? Vou buscar com a ajuda desses professores que também colocaram à disposição e-mail, colocaram textos, colocaram livros. E aí, naquele meu horário mais assim de descanso, que a gente também não tem, aí eu compartilho com vocês também, que a gente não tem horário de descanso. Nem enquanto descansa, carrega pedra. Mas eu tenho aonde buscar. Eu tenho leituras a fazer e eu tenho como refletir. Então, eu gostaria de colocar para vocês se é basicamente isso que vocês gostariam da gente também. Se seria isso, a gente levantar, como o Celton falou, esses conceitos, né? E oferecer para vocês reflexões e ferramental que vocês possam ter à disposição para que a gente possa caminhar daqui para frente. Seria mais ou menos isso? Sim, acredito que sim, porque seria até um estímulo, né? Para a gente poder seguir com mais afinco, eu acho, né? Então, é basicamente isso que eu pensei também, eu acredito que as minhas colegas também pensaram. Nós vamos levar isso, meninos, para o nosso grupo de estudo e tentar trazer alguma coisa que seja bem direcionada a isso, né? Então, esse público, essa faixa etária, com essas angústias, para que a gente possa, então, apresentar alguma coisa interessante e vocês aí contribuírem para que a gente possa estruturar isso da melhor maneira possível, né? E aí eu vou lembrar uma coisa que eu conversei com a Michele, que a gente precisa agora, gente, fazer uma parte burocrática. Porque, igual eu te falei, Tânia, nós somos todos professores de dedicação exclusiva. Como a gente é dedicação exclusiva, a gente tem que trabalhar num tripé: pesquisa, ensino e extensão. Então, a parte que a gente iria trabalhar com vocês, que a gente vai trabalhar com vocês, é nessa parte extensionista. É nessa parte que a gente precisa devolver para a sociedade esse conhecimento. Né? Mas isso tudo tem que passar pela parte burocrática de dentro da universidade, até porque a gente vai precisar também trazer outros especialistas. Não só dessa área que eu falei que a gente atua, que é a área de gestão de pessoas e empreendedorismo. Nós vamos precisar de colaboradores de finanças, nós vamos precisar de colaboradores do marketing, né? Então, nós vamos estruturar esse curso, né? Ou esse momento, vou chamar de momento, né? Esse momento com vocês, apresentar e passar por essa parte burocrática. Nesse sentido, penso eu, e eu acho que as meninas vão compartilhar também, seria alguma coisa para o ano que vem, tá, gente? Porque a gente tem esse tempo que a gente precisa tramitar isso dentro da universidade. Mas, como a gente já tem esse grupo, né, e aí eu queria ver com vocês, se para vocês é interessante, a gente constituir, né? Porque, por exemplo, igual o Celton passou para o Mauro, eu passei para você, Tânia, a gente conversou, se seria interessante a gente constituir. E aí eu sei que às vezes é muito maçante, né? Mais um grupo no WhatsApp, né, gente? Mas é uma coisa direcionada, pelo menos para a gente ir tratando sobre esses assuntos e a gente ir posicionando a vocês o que a gente está fazendo. Poderia ser? Claro, por mim está perfeito. Pode, Dênio?
Tá, pode? Então, tá. Então, nós vamos trabalhar no NEP, e aí a gente estrutura esse grupo para a gente poder ir dando feedbacks para vocês. E conversando também, escutando de vocês, se desse jeito tá bom, se vocês têm mais alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido. Tá ótimo. Pode ser? Então, tá. Por mim, tá tranquilo. Querem falar mais alguma coisa? Só agradecer, né, a iniciativa aí de todos vocês, né, e que realmente a gente consiga receber aí alguma coisa muito, muito boa aí para a nossa profissão, que a gente gosta muito, né, então a gente está tentando trazer coisas boas, positivas, e eu tenho certeza que o caminho é esse. Ok. Também queria agradecer a disponibilidade de vocês até esse horário e nos ouvir, né? E espero que, não sei, a gente possa ter colaborado de alguma forma, né? Mas agradecer acima de tudo por vocês estarem aqui nos ouvindo. Obrigada a vocês também, gente. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Acredito que eu posso falar isso pela Michelle e pela Mithier também. Quer falar alguma coisa? Michelle, Mithier? Eu também só desejar uma boa noite a todos, tá? E um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los, conhecer a realidade de cada um e falar para vocês que o que tiver ao nosso alcance, vocês podem ter certeza que nós vamos tentar fazer o melhor, né, para poder ajudá-los, né? Que como funcionários públicos aí, a gente tem essa consciência e esse dever de levar para a sociedade o que a gente aprende, o que a gente desenvolve, e é com muito prazer que a gente faz isso, né, com muita satisfação. Então, a gente vai pensar aí na melhor forma de devolver aí para vocês um formato, né, que atenda da melhor maneira, tá bom? Então, boa noite, obrigada, e estamos aí à disposição de vocês. Obrigada, pessoal, foi um prazer muito grande conhecê-los, e obrigada por compartilhar essas experiências, percepções, visão de mundo, isso tudo vai ajudar a gente a construir um composto, um material educacional mais interessante. Obrigada, viu, gente? Legal. Obrigada. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigada, igualmente. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Boa noite.